Dica bafo número 5. Sempre meça os ingredientes leves com colheres medidoras. Sal, fermento, bicarbonato de sódio. Geralmente é o quê? Meia colher de chá, 1/4 de colher de chá, 1 colher de chá. É pouca quantidade, certo? 2 gramas, 4 gramas, 1 grama. O que acontece? Na nossa balancinha, ela é muito útil, ela é maravilhosa, ela ajuda a gente muito. Porém, essa balança doméstica aqui, ela se perde um pouquinho quando as quantidades são muito pequenininhas, como 1, 2, 3, 4 gramas. Então o que acontece? Por exemplo, às vezes você precisa de 4 gramas de fermento em pó. Aí você mede na balança e como ela tem essa dificuldade de entender esse pezinho tão leve, às vezes você acaba com mais fermento do que você precisa. Então, apesar de eu passar as receitas a gramagem, porque é a gramagem real, eu sempre meço na minha colher medidora, porque ela vai sempre me dar o resultado consistente que eu quero em todas as receitas. Então eu vou mostrar um teste aqui para vocês. Primeiro eu vou pegar e vou medir 1 colher de chá de fermento, que são 4 gramas, e vou colocar aqui. Agora eu vou pegar o mesmo potinho do tamanho igual e vou pôr aqui na minha balancinha doméstica e vou agora chegar nos 4 gramas assim. Olha só, não sei se dá pra ver no vídeo, mas essa aqui à direita, ela parece que tem um pouquinho mais, ó. Então, essa diferencinha às vezes pode atrapalhar o seu bolo, porque a balança às vezes não entende esse graminha a graminha que a gente tá pesando. Então, eu nunca uso a balancinha por conta disso. Eu já usei anteriormente e já tive problema porque foi muito fermento no bolo e aí não deu certo. Então, a minha recomendação é você sempre usar as colheres medidoras, que é super simples, não te dá trabalho e você consegue ter sempre aquele resultado consistente. Dica bafônica número 6. Nunca trabalhe demais a farinha no seu bolo. Você fez todo o processo, geralmente a farinha ela vai no final, certo? Junto com o líquido. Quando isso acontece, você coloca a farinha, ou então quando você começou com a farinha, que existe métodos assim, depois que vem o líquido, o que acontece? Ele, vamos dizer assim, ativa as proteínas do glúten, e aí cada movimento que você faz na sua farinha, no seu bolo, o glúten se desenvolve mais e começa a dar mais estrutura e começa a deixar o seu bolo duro. Então assim, um pouco de estrutura é bom, então a gente bate um pouquinho sim. Você colocou a farinha lá com líquido no final, você deixa a sua batedeira rodar mais alguns segundos, desliga, pega a sua espátula e finaliza na mão, tá ótimo. Você pode também, na hora de adicionar farinha e os líquidos, tirar da batedeira e fazer isso na mão, melhor ainda até, porque é bem suave até tudo se incorporar, tudo certo. Pães, por outro lado, precisam dessa estrutura, é por isso que a gente sova a massa e aí o glúten vai lá, desenvolve, porque o pão precisa da estrutura e daquela textura que a gente mastiga e é aquela coisa quase um chicletinho. O bolo é completamente diferente, então a gente precisa do quê? Menos glúten. Quanto menos glúten a gente desenvolver na nossa massa, melhor. Então isso daí, cuidado com a farinha depois que você adicionar os líquidos na sua massa. Dica número 7. Conheça o seu forno muito bem ou use termômetro de forno. Eu nunca faço um bolo sem esse cara aqui, ó, maravilhoso, esse termômetro incrível que eu coloco dentro do meu forno. E aí eu sei que ele tá na temperatura certa na qual eu preciso assar o meu bolo. Forno é uma coisa muito complicada. Primeiro, cada forno é de um jeito. Segundo, o botão indicador de temperatura dos fornos é muito subjetivo e muitas vezes impreciso também. Terceiro, o forno pode estar desregulado, então é muito complicado. Se você conhece bem o seu forno e você sabe, por exemplo, onde é 180 graus, tudo bem, você já está acostumado, você sabe como funciona, vai dar tudo certo. Mas mesmo assim, eu quero saber se está aos 180 graus, ou até menos, ou até mais, dependendo da receita. Esse aqui é o meu antiguinho, ó, ele tá até amarelado, mas para você ver o nível da noia, eu tenho um novo aqui, ó. Vai que eu tenho aqui de reserva, porque não rola de ficar sem. O meu forno novo aqui dessa minha casa nova, ele é outra marca, ele é outro tamanho, ele é muito diferente. E eu já senti nas poucas coisas que eu fiz a diferença dele. Então assim, sem o termômetro, eu com certeza já teria queimado o bolo que eu fiz anteontem, entendeu? Porque, não sei, ele é diferente. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque se você faz todos os passos bonitinho e aí chega lá e a temperatura do forno não está adequada, você já vai detonar tudo que você fez anteriormente, tudo certinho. Então precisa pensar em todas as etapas. Então assim, um termômetro como esse aqui,
Não é caro. Você consegue achar ele em lojas online, investe em um se você puder, porque vale muito a pena. Temperaturas inadequadas para um bolo pode fazer com que ele cresça de forma não uniforme, pode fazer com que ele fique seco, pode fazer com que ele fique mal cozido, então isso é muito importante. A parte do forno parece que assim, você acabou, já fiz tudo, pronto, acabei, arrasei. Aí o forno tá lá todo sinistro, que a hora que você pega o bolo depois você fala: porra, brother, achei que eu tava arrasando. BFF, meu melhor amigo. Dica babadeira número 8. Pré-aqueça o seu forno à temperatura indicada e jamais abra a porta do forno até o final do processo, quando você vai poder ali fazer o teste do palito, tá? Então assim, pré-aqueça o seu forno a 180 graus. Você tem que deixar ali no mínimo uns 15 minutos e você precisa chegar naquela temperatura de 180 graus. Se você pré-aquece o seu forno, ele tá mega quente, aí você fala, já tá aquecido, vai botar o bolo, arrasou no bolo, vai colocar lá, aí o forno tá super quente. O que acontece? A parte de fora aqui das laterais do bolo, ela já vai firmar, porque tá muito quente, aí ela já para de crescer, aí o bolo vira um vulcãozinho assim, fica super pontudo. Então rola o quê? Uma não uniformidade no crescimento do seu bolo. Ou se o forno não estiver quente o suficiente, você pré-aqueceu, mas não estava certo ali. Isso remete já ali, ó, a dica anterior, tá? Elas estão conectadas. Então quando você vai colocar o seu bolo no forno, ele precisa já estar ali naquela temperaturinha que você quer, para ele só depois, ó, fazer o que ele tem que fazer ali, crescer e ficar maravilhoso, tá? E eu jamais, nunca abro a porta do forno antes dos primeiros 30 ou 40 minutos, tá? Eu sou completamente noiado. Quando eu vou colocar o bolo no forno, eu abro a porta rápido, ponho o bolo rápido, fecho a porta rápido para não perder o calor. E aí eu deixo ela intacta lá, sou mega noiado com isso, jamais abro a porta. Passou 20 minutos, você quer ver como tá? Não faça isso. Porque o que acontece? Você abre a porta, sai um bafão quente e aí entra uma corrente de ar gelada, né, pro forno, que já vai o quê? Às vezes o seu bolo pode desestruturar, ele tá crescendo, o que acontece? Às vezes ele afunda. Como é que o bolo desestrutura? Afunda. A gente não quer isso, ninguém quer isso, né? Então não toca na porta do seu forno. Dica número 9. Coloque o seu bolo na parte central do seu forno, tá? Pensa assim, você vai fazer aqui, ó, um bolinho redondo ou 2 bolinhos, de repente. Você vai fazer o quê? Colocar o rack, a grade, no centro do seu forno e vai colocar lá, porque o centro é a parte que vai ficar mais bem distribuído o calor do seu forno. É uma dica simples, mas eu nunca deixo de prestar atenção nisso. Eu nunca ponho muito embaixo nem muito em cima, tá? Nossa, essa dica 9 foi xoxa, hein? Mas são coisas que eu penso. Eu nunca ponho errado. Tá bom. Eu até falei, essa dica é meio simples. É bom, porque as outras são longas. Não quero que todas sejam longas. Dica número 10. Não superasse o seu bolo. Se você fez tudo certinho até agora, tá maravilhoso, prestou atenção em todos os detalhes e aí você deixou o seu bolo mais tempo que precisava no forno, você morreu na praia. Bolo seco ninguém merece, né? Então tem que prestar muita atenção nisso. Começa a verificar um pouco antes do tempo, alguns minutinhos antes do tempo indicado na receita, com o teste do palito. Assim que ele sair seco, você já tem que tirar, não pode ficar lá mais do que isso, porque vai evaporando o resto dos líquidos ali da massa e ele vai ficando seco. Então, muita cautela com isso, tem que prestar atenção. A casa começou a cheirar bolo, já faz o teste do palito. Achou que ia terminar por aí? Não. Eu tenho uma dica extra agora, a gradinha de bolo maravilhosa. Você tirou o seu bolo do forno, vamos supor assim, uma camadinha aqui, ó, de um bolo redondo. Você tirou, você vai colocar na sua grade, ou em cima do fogão também pode ser, e aí você vai deixar esfriar de 10 a 15 minutos, e aí o que você tem que fazer? Você tem que virar o seu bolo nessa grade aqui, e é aí que essa gradinha se faz muito importante e muito útil, porque você consegue depois, né? Imagina o bolo aqui, tá, gente? Ele não tá, porque não tem bolo. E aí você vai deixar ele aqui esfriando completamente. E o bom dela é, primeiro, que ela é bem portátil, e segundo, que você consegue deixar o bolo aqui e o ar circula por toda a superfície do bolo, em cima e embaixo dos lados. Então isso aqui é muito útil se você gosta mesmo de fazer bolo. Então se você não tem gradinhas de resfriamento como essa, investe, porque vale muito a pena, tá? Se você deixa o seu bolo esfriar completamente aqui numa forma como essa, o que acontece? Às vezes o vapor ali, aquele calorzinho, ele começa a fazer com que o seu bolo grude, tá? Se você tiver com papel manteiga,
como eu mostrei anteriormente, você não vai ter tantos problemas, tá? Eu já cheguei a fazer isso e não deu problema, mas se você estiver usando uma forma como essa daqui, ó, dessas mais antigas, cheia de ranhura, você pode ter problema. Então não deixe o bolo passar tanto tempo ali, tá? Dá uns 10, 15 minutos e já desenforma preferencialmente numa grade de bolos como essa. Não tem uma grade de bolos como essa, não vou comprar ou vou comprar mais pra frente e quero fazer o bolo agora. O que você vai fazer? Você pode usar a grade do seu forno, já fiz isso algumas vezes, provavelmente ela vai funcionar, aí você pode fazer a mesma coisa, mas isso aqui é tudo de bom, adoro, maravilhoso. Bom, então é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Isso que eu passei pra vocês hoje é uma coletânea de todas as minhas noias e tudo que eu penso quando eu tô fazendo um bolo. Eu espero que elas ajudem vocês. Eu sei que algumas podem ser um pouco óbvias para algum de vocês, mas eu acho que todas elas eram importantes de falar. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, deixa ali embaixo, escreve a sua mensagem, eu sempre leio, eu respondo assim que possível, sempre que eu posso. E é isso daí, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like maravilhoso para ajudar a gente a crescer aqui, fazendo esse trabalho que eu tanto adoro. Compartilhe o vídeo também. Me diz o que vocês acharam aqui desse novo estúdio, assim, que eu tô tão feliz com isso daqui. Assina o canal se ainda não fez e eu vejo você semana que vem no próximo vídeo. Só falar quando eu quiser. Dica. Ah não, a dica extra. É verdade. Eu predição! Eu já usei. Qual câmera? Jogada pra mim.